Dilza tá... Ó, é ela. Ela é. Agora sim. Oi, Tava pedindo já para participar, vocês não É. estão vendo, não? Eu tô aqui, falei, Dilza já entrou primeiro e tá aqui, cadê Dilza, cadê Dilza? Gente, que lindo é esse, hein? Fala pra mim. E olha, tá começando a entrar o pessoal aqui, Nelma tá online, minha mãe tá online, Muito bom, muito bom, muito bom. o pessoal muito tá bom. entrando aqui. Vamos começar? Vamos. Falei que, olha, gente, quem entrou depois, me perdoe a voz, mas tá difícil. Tá difícil, a gripe pegou todo mundo, né? Deve ter muita gente isso também, mas a gente vai junto, vai junto. Isso aí. Nelma, você também é linda. Você tá como espectadora, mas faz parte dessa beleza toda também, tá? Obrigada pelo comentário. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui a nossa live que se chama Diversidade Sem Filtro, né? Entre o discurso e a realidade no mercado de trabalho. E toda empresa hoje, né? Hoje está muito em alta, toda empresa diz que é diversa. Mas se a gente desligasse o microfone do RH e perguntasse para quem está na fila do recrutamento, a resposta será que seria a mesma? E é isso que a gente vai descobrir aqui hoje, e sem filtro. É isso. Não é, meninas? É isso mesmo, né? E assim, né, Fernanda? A gente fala, né, que a diversidade na sua empresa é para a gente refletir. Ela é prática ou ela é discurso? Em muitas é discurso. E aí, gente, escreve aqui nos comentários, né? Porque hoje eu quero falar menos e depois eu deixo para a Fernanda ler por causa dessa voz. Porque se a gente não conseguir responder, ou se você não puder responder, pelo menos a gente pode refletir junto, né? E no final dessa live, né? Mas agora eu queria que nossas convidadas se apresentassem, né? Edilza, em uma frase, o que te fez olhar para a diversidade no trabalho como objeto de estudo e da causa? Aqui assim, bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, Madelon, Fernanda, Lauren. Eu acho que assim, o trabalho dentro da nossa, né, da nossa atividade como psicóloga, ele aparece o tempo todo, né? Ele está o tempo todo, porque o trabalho ele possibilita a pessoa fonte de renda, pertencimento, inclusão dele de verdade, né? Possibilidade dele realizar tanto os seus sonhos, quanto suas metas, quanto o seu dia a dia, né? De alimentação, de vestuário, de estar em sociedade. E quando isso é negado, né, a um profissional, ele está em sofrimento mental. E aí a gente está nessa junto, né? Então virou objeto de estudo porque o sofrimento aparece na clínica. Muito bom. E aí, antes da gente passar para a Fê, né? A Edilson já participou com a gente de uma live. Então, Edilson, se você quiser se apresentar para o time também. E depois eu queria que a Laura, antes de passar para a Fê, também respondesse essa pergunta de abertura e se apresentasse para o time também. Então, eu sou psicóloga, né, de formação, mas já tenho um longo caminho aí na gestão de pessoas, sou administradora, sou técnica em segurança do trabalho, eu atuo tanto na clínica como um prestador de serviço aí no ramo de petróleo, em equipes diversas, né, equipe de investigação de acidente, então lidando com pessoas o tempo inteiro, tanto dentro do mercado, quanto no atendimento clínico que a gente concilia. Legal. Legal. Bacana. Seja muito bem-vinda, viu, Edilza? Mais uma vez, né? Obrigada pelo convite. Esse tema, eu tô sempre, me chame. E aí, Laura, se apresenta para o time e conta para a gente também aí, depois de você se apresentar, como é que você olha essa diversidade aí no trabalho como esse objeto de estudo de causa de verdade, né? Então, na verdade, eu gostaria até de propor a vocês, né, porque eu acho que a diversidade também é sobre acessibilidade, né, não sei como que é o costume daqui, mas eu gostaria de fazer uma autodescrição, até porque eu não sei quem está assistindo, né, então, eu sou uma mulher branca, né, de olhos verdes, de cabelo curto no ombro, né, de cor castanha,
de sobrancelhas grossas, extensão de cílios, estou com uma blusa cor terracota, de gola alta, e um blazerzinho branco, né? Eu me chamo Lauren, tenho 31 anos, estou educadora social, né? E sou atriz também, né? E moro em Rio das Ostras desde que nasci. Já, já morei no Rio de Janeiro também, né? Na capital, em Niterói. Mas transito aí nessas cidades, né? E sobre esse objeto de estudo, é engraçado porque a gente acaba atuando, né, como pesquisadora na área, mas também eu me coloco como o próprio objeto, né, do estudo, na vivência, na experiência que a gente passa ali. E eu acredito que a gente perpassa por algumas coisas que atravessam algumas realidades, né? Eu já tive algumas realidades não muito positivas com a diversidade, mas hoje eu acho que eu sou incidência do meu próprio trabalho e do trabalho de muitos que vieram antes de mim também, né? Então, eu acredito que é um constante estudo, é uma constante luta, é um constante debate, né? Que a gente sempre vem trazendo coisas novas, porque o mundo vai mudando e a diversidade ela vai ficando cada vez mais diversa mesmo. Uhum. Então, a luta é essa, a luta é diária, mas eu acho que o estudar é o ponto focal, né? E Caminho. a gente está nessa jornada aí de aprendizado diariamente, inclusive quem vive isso. Legal. Já deram para perceber como vai ser a live, né, meninas? Meninas e meninos que estão assistindo também. Porque o time aqui não é fraco, não, tá? Mas antes de a gente falar de mercado, vamos combinar o vocabulário. Porque muita empresa, né, ela confunde ter uma pessoa diversa na foto, né, com ser inclusiva. E aí, Edilza, primeiro eu vou te perguntar, depois eu pergunto para a Lauren. Edilza, qual é a diferença na prática, tá, entre uma empresa diversa e uma empresa inclusiva? E dá para ter uma sem a outra? Eu acho que hoje a gente vive um fenômeno interessante até, né, por parte das empresas, que é cumprir o papel de ser diversa, né? E aí a gente tem um foco bem grande até na parte de recrutamento, mas não existe uma preocupação de manutenção dessa pessoa no mercado de trabalho dentro da empresa, né? Então, você tem as pessoas, você consegue até captar o perfil da pessoa, mas você não se preocupa como é que essa pessoa se insere naquela empresa. Então, não é observado questões essenciais, né, em relação à adequação da pessoa que está sendo contratada à vaga que vai ser exercida, se aquele time que está recebendo está preparado, se está bem colocada, qual a posição daquela empresa, né, em relação à participação dessas pessoas. Então, a gente trabalha com a diferenciação assim, muito grande, né? Não basta você trazer, você tem que ter meios dessa pessoa se manter. A gente usa sempre uma analogia que né, a diversidade, você vai trazer a pessoa no mercado de trabalho e colocar na sala. Eu tenho lá, eles são diversos, estão lá. Mas qual o poder que eu dei àquela pessoa para participar da reunião? Ela tem poder de fala? Ela tem poder de decisão? Ela está atuando ou ela só está cumprindo, né, uma cota ali dentro? Então, a diversidade, ela requer que essa pessoa esteja realmente inclusa. Então, a empresa pode até ser diversa e não ser inclusa. Agora, o contrário, não dá para ser não. Por quê? Para ter inclusão, né, elas têm que estar inseridas mesmo no contexto da empresa. Essas pessoas, elas têm que ter possibilidade de verdadeiramente fazer a diferença. Ótimo. Lauren, agora para você. Existe a inclusão que aparece no crachá e a inclusão que aparece
que você sente quando vai tomar um cafezinho? E onde mora a diferença? Eu acho que a Eudisa falou aí de uma coisa que se chama o pertencimento, né? Uhum, E aí que mora ponto-chave disso, né? Porque eu acho que a diferença mora no cotidiano mesmo, né? Até porque é muito simples a gente contratar uma pessoa por ela ser diversa ou colocar diversidade numa empresa, né? Mas o desafio mesmo, eu acho que é construir um ambiente onde essa pessoa tenha realmente o poder de fala, o poder de troca, de escuta, de uhum, decisões, né? E que ela possa, inclusive, opinar, conversar, sem precisar existir ou justificar ou explicar quem ela é todo dia, né? Eu acho que a naturalidade das coisas, eu acho que inclui uma pessoa independente do cargo que ela tá, né? Eu acho que essa pessoa ela tem que aparecer nas relações diárias e não num relatório, né? uhum. Então acho que mora mais ou menos nessa linha aí de, de pertencimento mesmo, né? Eu tenho até um caso que não se dá ao emprego que eu tive, mas a vivência que eu tive do caminho até o emprego, né? É, eu trabalhava na prefeitura, né, daqui de Rio das Ostras, e todo dia de manhã eu pegava uma van e ia pro trabalho e tal, só que teve um dia que eu tive uma folga e aí eu não fui. E aí no dia seguinte, eu peguei uma van, né, que era o mesmo motorista todos os dias. E ele virou para mim e falou assim, ontem você não foi trabalhar? Você perdeu a hora? Não sei o que e tal. Eu falei, não, ontem eu tava de folga e tal. Segui meu caminho, fui pro trabalho. Quando eu cheguei em casa, eu me dei conta de que eu fui inserida na sociedade de alguma forma, né? Aquele motorista me percebeu como cidadã. E eu não tinha me dado conta disso, do peso disso para mim, né? Então, quando a gente percebe que a gente está sendo inserido numa sociedade de forma natural, de forma Genuína, né? De forma genuína. exato, então aquilo para mim teve um peso assim absurdo, porque eu não precisei de um palanque, eu não precisei de um destaque, eu precisei ser tratada de uma forma natural, eu precisei ser enxergada como uma cidadã como qualquer outra. E Bacana. aquilo para mim venceu minha semana, venceu meu mês, foi ótimo. Eu também tenho uma experiência, né, na última empresa que eu trabalhei. Lauren, até eu fiz até um trabalho, né, para você no nome dessa empresa anterior. Também foi uma coisa assim bem natural, porque o CEO da empresa ele era uma pessoa da diversidade, né? E aí as pessoas que já entravam na empresa, né, percebiam aquilo, já aquilo era natural. Então a gente não precisou fazer muito esforço, né, para que de falar, de ficar, de fazer, de subir no palanque, né, para falar sobre essa pauta. As coisas aconteciam naturalmente, né? Então isso que Lauren falou, né? Eu também eu vivi, né? E eu vi e existe, acontece. Que bom, né? Que a gente está aqui falando coisas positivas também, né? Que acontecem. Agora eu quero perguntar uma coisa para as duas. Qual o mito sobre diversidade que vocês mais cansaram de ouvir até hoje? Quem começa? Vou engatar já, né? Tá, É, tá. então, um dos mitos que eu mais escuto ainda, né, hoje, até hoje falar, é que a diversidade, ela divide as pessoas, né? Uhum. E que, na verdade, o que divide as pessoas são as desigualdades mesmo e falar sobre a diversidade, eu acho que é criar oportunidade, né? E engraçado, porque o que mais falta pra gente é oportunidade, né? E ignorar essa diferença, ela não gera igualdade. Ela mantém aqueles probleminhas que a gente conhece invisível, né? Então, isso puxa gancho para um outro mito que é muito comum,
é de acreditar que a diversidade é um favor ou é acabar beneficiando as pessoas menos capazes, Uhum. né? E aí a gente tem que bater na mesma tecla sempre que diversidade não é sobre baixar os critérios, né? É a gente poder dar essa oportunidade para quem realmente tem a capacidade, sim, mas que não Uhum. tem as oportunidades, que eu acho que é o mais importante. A Legal, falta dessas oportunidades é o que causa esse impacto terrível para a gente. bacana. Eu acho que assim, a Laura já resumiu muito bem. Ela trouxe aí o segundo, que é o que a gente mais é o cumprir uma tabela, né? O fazer o favor, o trazer esse profissional para estar bem. Isso é um grande mito. Esse profissional é um profissional capaz, é um profissional treinado, ele precisa só da oportunidade. Então, acho que a gente tem trabalhado isso muito. Quando você cita aí que você trabalhou, Fernanda, numa empresa que já tinha uma pessoa, né, na linha de frente que é diversa, é um grande diferencial. Porque às vezes, enquanto RH, enquanto psicólogo, a gente tem que fazer um papel muito grande que é educar é, quem está na decisão de que, e a gente usa a palavra educar propositalmente, não que essa pessoa, mas é porque muitas vezes é desinformação. Uhum. E a gente tem que fazer chegar nessa pessoa que, desde que tenha potencial, desde que esteja adequado para a vaga, por que não? Exatamente. E assim, vocês falam de diversidade, né? Eu trago não só diversidade, mas a gente vivencia, eu acho que em todas as camadas, principalmente quando você tá em camadas hierárquicas com muitas escalas, eu costumo dizer assim, entre o papel e o cérebro tem uma distância muito grande, né? Então, muitas das empresas escrevem, divulgam, colocam no quadro, não, aqui, ó, a minha empresa, ela pratica no papel, né? Então, acho que a Lauren falou muito de oportunidades, e eu acho que é isso, né? Mais do que a gente está numa camada de liderança, numa camada de influência, né? Numa camada de uma voz mais ativa, não mais ativa por poder, mas mais ativa de proporcionar, né, esse engajamento. Tal. A gente precisa trazer isso, que no nosso dia a dia a gente se tropeça o dia inteiro, que entre a caneta e o cérebro tem um hiato muito grande. Mas queria falar que conceito a gente já alinhou bem. Nossa, as meninas estão aqui arrebentando, né? Hoje não é combinado, não, porque elas estão falando hoje para a gente ficar em silêncio, né? E aí, a gente vai falar de uma parte agora que ninguém coloca no relatório de ESG, é o que eu estou falando. Entre a caneta e o cérebro tem uma distância muito grande. E dizer assim, como é que na pele é buscar e construir essa carreira sendo diversa. Eu vou abrir meu bloco aqui perguntando para Lauren. Lauren, como mulher trans, conta para todo mundo que está te assistindo, a aderência está subindo. Qual foi a barreira invisível que mais te surpreendeu no mundo do trabalho? Aquela que ninguém te avisa. Ou que diz que não existe. Aquela barreira que fala, você nunca vai viver isso. Olha, eu acho que a barreira invisível mesmo foi perceber que muitas vezes eu precisava provar a minha competência antes mesmo de ter a oportunidade de, tipo, de mostrar ela para os outros, né? Então, eu já tinha que já vir preparada para uma coisa que eu não tinha espaço, né? Então, eu acho que nem sempre a gente vai ter uma rejeição explícita, tá? Mas existe uma desconfiança muito silenciosa. E a gente sente. E, e a gente sente que a gente precisa trabalhar muito mais para receber um conhecimento um reconhecimento muito básico, né? A mesma credibilidade ali, talvez, de uma pessoa que está fazendo o dela, né? E aí, talvez a gente precise triplicar isso. Eu acho que a minha trajetória na educação, por exemplo, e nas artes, e hoje como educadora social, eu fui entendendo que ocupar esses espaços também é uma forma de abrir caminho para outras pessoas. Então, acaba que essa barreira, para mim, ela já não é mais um empecilho, ela é um impulsionamento, porque eu sei que
como eu não tive essa referência, hoje eu preciso ser referência de alguém, né? Então, como educador, eu penso muito nesse lado crítico mesmo, né? Então, é É. mais por esse lado. Você falou agora de referência, né? Eu acho que não, além da referência ser o fio condutor que conduza até outra ponta das pessoas que enfrentam, né? Que desistem, que não têm coragem, ou que têm medo, ou que se sentem oprimidos. Então, eu acho que além da referência, é ser esse impulso de pega na mão, que eu passei por isso e a gente vai junto. Eu acho que isso é importante, porque a gente vê, eu acho que a Edilza, como psicóloga, O deve ver que acolhimento, né? eu acho que a palavra é essa. Acolhimento. A Acolhimento, pessoa né? se sente mais segura, mais forte, quando É, tem alguém representando ela ali também, é, né? é. É um apoio. E eu adoro quebrar protocolo, né? A Ah, eu pessoa sabe. também. Ela adora, não só sobre diversidade, eu vivia 1 hora atrás uma coisa de acolhimento. Uma pessoa que trabalhou comigo e me procurou para desabafar, porque está se sentindo ameaçado no trabalho. E aí eu parei, pensei e falei assim, gente, mas eu passei por alguns momentos difíceis e não tive esse apoio. Mas eu falei, se me procurou é porque confia, acredita no meu trabalho e eu posso e vou dar esse acolhimento. Falei, e vou dar até que eu sinta que essa pessoa está segura. Porque eu acho que essa é o grande diferencial do ser humano, né? É, eu sempre tenho uma frase que é minha, a Dilsa me conhece há muitos anos, sabe? Eu digo assim, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? Então, acho que essa palavra acolhimento aí é fundamental. Agora, gata Edilza, fala para mim, o seu trabalho com adolescentes, com adultos, o que você vê se repetir, que eu diria assim, todo dia? Quem desiste das vagas, mesmo antes de tentar? A gente vive isso, e se sim, por que que isso acontece? Desiste, Madelon, infelizmente, porque a experiência da rejeição tem forte impacto na saúde mental. Então, muitas vezes as pessoas nem tentam, as pessoas trans nem tentam por esse medo. E assim, o que a Lauren falou é muito importante, né? De ter as pessoas ali representando, porque ela sabe que se uma consegue, se uma vai lá, se uma vence, que ela também tem a possibilidade. Mas essa experiência de rejeição ela é muito forte. A falta de acesso à possibilidade de capacitação. As empresas, às vezes, contratam e não dão a essa pessoa a oportunidade do treinamento, a oportunidade de aprendizado, de errar, como um outro funcionário receberia. Né? Ela já tem que chegar pronta e aqui. Mas não, a gente pode contratar uma pessoa que tenha potencial, uma pessoa que tenha os requisitos da vaga e tenha um potencial, uma vontade de aprendizado, como a gente faz com várias outras pessoas não trans, né? Mas o Uhum. profissional trans parece que ele já tem que vir pronto, não pode falhar, não pode. Aí se exige muito da pessoa, né? De qualquer pessoa. E então essa experiência de rejeição, a discriminação que acontece às vezes durante os processos seletivos, porque a pessoa está vestida de uma forma X, ou está performando qualquer aparência que não está dentro do que a empresa, né, espera. Então, ele sofre ali uma discriminação por um recrutador despreparado, que não respeita o nome social, que não respeita a forma com que a pessoa está vestida. Então, todas essas são barreiras que causam sofrimento e que afastam o profissional do mercado de trabalho. Então, e aí a gente tem baixa autoestima, porque de tanto que ele recebe, não. Aquilo ali vai na capacidade dele de achar que é capaz, que vai conseguir um emprego. Então, ele já chega muito mais desmotivado na hora de fazer uma entrevista, com séria preocupação de que se vai ser aceito, sendo avaliado de uma forma muito crítica, às vezes, e sem respeitar a forma com que ele está no mundo, né? E falta de representatividade, como a Lauren bem colocou, nesses espaços. Ele entra num espaço, não tem uma pessoa que ele possa se identificar, aquele espaço é um espaço hostil. Sim, sim, sim. E eu acho que, eu não sei se vocês que estão aí na live, se a gente que está aqui fatalmente
A Edilza está falando, eu estou fazendo aqui o revival do dia a dia, do que a gente passa nas empresas, né? E do que a gente já viveu. Eu já vivi experiência, nossa, você falou, Edilza, assim, eu há 2 anos atrás vivi umas experiências exatamente disso, e estou lá fazendo esse revival disso, da pessoa se sentir sozinha, sem o apoio, né? Sem essa preparação de quem precisa receber. E é diferente porque é igual a todo mundo, é normal. E aí, gente, meninas, me digam o seguinte: a gente disse que diversidade contratada é uma coisa, diversidade que permanece, que cresce, é outra completamente diferente. E aí a pergunta para vocês é assim, né? Quem começa primeiro? Aonde é que vocês acham que as empresas mais perdem as pessoas? Eu acho que as empresas costumam investir muito na contratação, né? E pouco na permanência dessas pessoas também, Aham. né? Eu acho que as pessoas vão embora quando elas percebem que não tem perspectiva de crescimento naquele lugar, né? Quando elas não encontram as referências em cargos de liderança, ou quando elas precisam gastar energia demais apenas para serem respeitadas. E as pessoas acham que isso é suficiente, né? Que só com respeito já é a inclusão daquela pessoa ali, né? E como educadora social, eu vejo que diariamente, quanto o pertencimento o pertencimento ele meio que influencia a permanência das pessoas em qualquer espaço, né? Quando alguém sente que precisa lutar todo dia para provar que merece estar ali naquele lugar, o desgaste ele acaba falando muito mais alto para gente. Então, assim, Cansa, né? ninguém quer estar num lugar onde é Cansativo. apenas tolerado, né? As pessoas querem pertencer e isso é inegociável. Sim. Edilza, tu tem algo a Não, assim, acrescentar? eu acho que a Laura é maravilhosa, né? Ela já traz o negócio completo, aí. Mas é verdade, o pensamento que ela trouxe é super dentro do que a gente encontra na clínica, né? E é um intenso sofrimento quando essas pessoas têm que fazer um enorme esforço para permanecerem, tem que fazer um trabalho redobrado para mostrar uma competência. E assim, a gente vê dentro do recrutamento uma não preocupação até na parte de recrutamento. A gente não está nem chegando ainda na parte de permanência, que isso aí a gente já sabe que tem um gap enorme. Mas, assim, dentro do recrutamento, muitas vezes não tem uma avaliação, né? Qual a competência daquele cargo? O que é que realmente o profissional precisa para exercer aquela função? Na Humano 360 tem, sim. Na Humano 360 tem. Então, se você quiser para sua empresa, contrate a Humano 360, viu? Isso. Fiz até aproveitei Boa, boa. mas assim, não ter uma aderência, né? O que precisa para aquele cargo? Aquele cargo ali pode ser ofertado para um profissional, por que não? Né? Deixando sempre essa pergunta: o que está afastando o profissional trans do cargo? Se ele tiver as habilitações necessárias para o cargo, a formação necessária, né? O conhecimento que precisa, é algum viés que está afastando ele do cargo? Então, a empresa precisa trabalhar esse recrutamento. E a cultura também, né? E a cultura da empresa, com Porque certeza. muitas das vezes a gente está sentada aqui no banco de recrutador, mas por trás daquele script, né, existe uma pessoa que escreveu aquele script. E aí que mora o problema, né? Por isso que a gente tocou lá na frente na questão do educar, do trazer para a conversa. Olha aqui, vamos conversar um pouco. Mas o que é que você precisa para esse cargo? Mas essas pessoas aqui que tem, mas qual que é o problema? Porque às vezes falta a gente também fazer esse questionamento, né? Sim. Trazer para a mesa, porque um medo que o empregador tem é de como essa pessoa vai se inserir. Gente, isso é mais tranquilo do que você imagina. É mais tranquilo do que você imagina, porque quanto mais você tem as pessoas nos lugares, mais a presença é normalizada. Exatamente. Se a gente não inclui as pessoas, essa pessoa vai estar sempre à margem. Porque quanto mais, olha, eu passei hoje, eu estranhei. Eu passei amanhã, eu estranhei. Na terceira vez que eu passar,
já não vai ser mais estranho. Agora, se eu nunca tiver a presença das pessoas, eu nunca vou passar pelo processo de aprendizado. Eu já fui muito questionado em relação a isso, inclusive de tipo, nossa, você sai de dia, você frequenta o supermercado, e como que é isso? O shopping? Eu falei assim, então, depois que a gente descobre que esse lugar é pra gente também, a gente não quer sair de lá mais, porque eu acho que é isso. O enfrentamento ele tem que ser diário, porque a nossa ida a um shopping, a nossa ida a uma loja de roupa, a nossa ida ao mercado para fazer compra para casa, ela é política, né? Ela é uma luta. Então, assim, a gente precisa se fazer muito presente nos espaços para que as pessoas normalizem a nossa presença ali. Porque se isso se torna algo muito incomum, a gente continua sendo vista como uma anomalia, na verdade, né? Então, assim, o importante é a gente sempre ter essa consciência de que os espaços, eles são pra gente também, né? E que ninguém vai pegar na nossa mão e levar a gente lá. Então, a iniciativa, ela precisa vir da gente, porque é momento de mudança mesmo. Uhum, isso aí. Bom, a gente já... Nós já apontamos, né, o problema. Existe um problema, né? E que é fácil de resolver quando a pessoa se quer resolver. Agora, papo de gente que resolve, tá? O que separa a empresa que faz da empresa que posta? Então, o que separa a empresa que faz da empresa que posta? E aí a minha pergunta para a Edilza. Pela sua experiência em RH, Edilza, e clínica, qual é o primeiro passo real? Não marketing, tá? Mas o primeiro passo real para uma seleção mais inclusiva. Você meio que já respondeu isso. Porque se a gente está falando de seleção, a revisão do processo seletivo é o primeiro passo. As empresas mais modernas elas já estão trabalhando assim. Então, revisar esse processo, observar a linguagem das vagas. Essa vaga ela está captando o profissional certo, da forma correta. Os requisitos, né, que são exigidos, quais competências que são necessárias para aquela vaga. Se esse profissional ele não tem uma vasta experiência, porque não é dado a ele a oportunidade, mas ele tem potencial de aprendizado, né? Tem vontade, tem formação, eu posso incluí-lo nessa vaga, é possível? Uhum. Então, essas oportunidades, elas não surgem se a gente não estiver falando delas e não estiver tentando, né? Uhum. E preparo dos recrutadores. Às vezes a gente perde um profissional excelente porque o recrutador não está preparado nem para fazer as perguntas certas, nem para tratar as pessoas com respeito. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande quando a gente está lidando com pessoas, porque o que não parece ofensivo para mim pode ser extremamente ofensivo para quem está participando de uma seleção. Então, e a gente se colocar, né? O lugar de procurar um emprego, muitas vezes, é um lugar de fragilidade. A pessoa, às vezes, está ali precisando daquela vaga por uma questão até de necessidade pessoal. Então, ser humano. Ser humano. Ser humano nessa hora, né? Pode fazer uma pausa, pode olhar aqui com mais calma, não tem essa informação, mas é possível você conseguir aqui. O que a gente pode fazer enquanto humano para auxiliar aquela pessoa se ela não estiver amplamente preparada para aquele momento do recrutamento? Né? Então, trazer mais essa humanidade mesmo para os processos. E retirar a parte do viés, né? Eu acho que você precisa ser profissional na hora que você avalia as suas crenças pessoais, as suas crenças religiosas, qualquer outra que você tenha, você precisa deixar de lado, porque você precisa ser profissional. E o profissional de recrutamento avalia competência, aderência à vaga, capacidade de aprendizado, vontade do profissional. Uhum. Perfeita. Perfeito. E você falou, eu estou aqui viajando com o que você está falando, né? Eu fiz, eu e Madê, a gente fez uma palestra no mês de maio sobre o mês das mulheres, né? E a gente falava muito sobre vieses inconscientes, né? E aí eu vou dar uma catucada aqui na mulherada que está assistindo aqui a live, né?
A gente sofre isso desde que a gente nasce, né? Nós mulheres. E é uma coisa tão natural, infelizmente ainda, para nossa. Já melhorou muito, mas é uma coisa ainda tão. Que às vezes eu me deparo assim, não vamos contratar, porque ela é muito nova, ela pode engravidar. Mas isso aí é uma outra live. Vamos lá, que eu tô fugindo um pouco, eu tô Não, quebrando o mas protocolo. você tocou num ponto que é importantíssimo, até dentro do recrutamento de um profissional, porque a mulher trans, ainda dentro do mercado de trabalho, ela além de sofrer o preconceito pela diversidade, ela ainda sofre por ser mulher. Então, você tocou num ponto que não, mas muito dentro da nossa conversa. Inclusive, eu gostaria de falar que na minha empresa, eles comemoram quando as meninas engravidam lá, né? E a empresa inteira comemora, a gerência, né? Os líderes e tal. Então, assim, eu acho que é sobre a cultura, né? Muito sobre Que a se é cultura. criado num ambiente. Então, Exatamente. é enraizado. É. E precisa ir cortando a raiz aos poucos. A cultura não é um quadro, né? A cultura não é um quadro. Exatamente. Eu acho a minha próxima pergunta foi mais ou menos já foi respondida aqui, que fala cotas, comitês, treinamentos, o que muda comportamento de verdade e o que vira só item de checklist. A gente acabou falando aqui, né? Eu acredito que tudo isso é muito importante, né? Mas o que realmente muda comportamento é a coerência, né? Eu acho que as pessoas observam muito mais do que uma empresa faz do que aquilo que ela diz. E é muito fácil, né? A gente vê aquele slogan lá bonito, mas quando a gente se interessa em tal, a gente procura saber dessa empresa. Então, se a liderança dessa empresa, ela pratica a inclusão, ela enfrenta as situações de preconceito de frente, né? E ela abre espaço diferente para vozes, a cultura, ela muda, né? Mas se isso não acontece, qualquer iniciativa corre o risco de virar apenas esse item de checklist, né? E na educação a gente aprende que ninguém transforma o comportamento apenas recebendo aquela enxurrada de informação, né? Que a gente acha que é muito tranquilo. Vamos fazer um treinamento ali que todo mundo vai aprender a ser inclusivo. E não é, porque a transformação, eu acho que ela só acontece quando existe a convivência. E aí vem a reflexão e a gente tem incidência, exemplo, né? Então, eu acho que é por aí. Beleza. E, Lauren, qual o pequeno gesto cotidiano, né, de uma liderança faz uma pessoa diversa se sentir segura para ficar? A escuta, né? Eu acho que a escuta ela até parece simples, né? Mas eu acho que é uma das coisas mais poderosas que a gente tem, que uma liderança pode oferecer pra gente, né? E eu tive muito isso. Então, quando alguém sente que a sua voz é considerada, que as suas experiências elas são respeitadas, elas têm um valor e que as preocupações que a gente traz elas são levadas a sério, eu acho que a gente cria um ambiente de segurança pra gente, né? E as pessoas que se sentem seguras, eu acho que elas conseguem desenvolver um potencial que vai além das funções básicas, né? Quando a gente se sente segura, quando a gente se sente pertencente de um lugar, Isso que eu ia falar. a gente se abre para tomar atitudes criativas, a gente se abre para tomar atitudes de propor ideias, de alavancar projetos. Então, eu acho que quando a gente tem essa escutativa de uma liderança, a gente se sente muito mais parte de um todo ali que foi negado da E gente, quando né? a gente se sente, né, quando a gente tem esse sentimento de pertencimento, eu faço parte disso aqui. A minha voz é importante aqui, né? Eu vou mudar, né? Eu vou fazer acontecer aqui. Por que isso? Porque você se sente ali parte, né,
de um todo, isso o pertencimento e a escuta ativa, essa atenção, esse acolhimento que a gente falou lá no início, né, da live, ela proporciona, eu acho que tudo isso proporciona, né, Lauren? Sim. Esse sentimento de Tem que ser pertencimento. intrínseco, né? E acolhimento tem que ser intrínseco, né? Não pode ser forçado porque eu estou num cargo de... Não, Tem que ser intrínseco. É isso. Gente, tá bom demais esse não negócio, né? É porque o gente, problema é que eu começo aqui, ó, pá, viajar devagar. Aí me perco aqui nos textos, eu vou lá e vou. É que você vai, né? Você começa a trazer para o teu dia a dia, porque você viveu, ou porque você convive, né? E você começa a querer aplicar essa nossa conversa aqui, falar, pô, podia chamar o fulano para a live, o Beltrano para a live. Mas vamos embora, porque a live vai ficar gravada, né, Fernanda? E vai. a gente vai fazer muita galera ouvir. Lá no nosso canal do YouTube. É, isso mesmo. Bem, gente, então assim, a gente está chegando perto do fim, mas a gente ainda tem mais um bloco, né? A gente está dizendo aqui que diversidade não é só corrigir injustiça, né? É muito mais, é destravar talento, destravar potência, né? E a gente vai falar que a transformação que está acontecendo e que está mesmo, né? E eu acho que essa nossa fala, esse nosso poder, eu vou sair um pouco do acolhimento e vou para fazer meu papel na sociedade de convencimento, de poder de fala, de defesa, de inclusão. Eu acho que isso faz a gente mudar, né? A nossa posição como liderança. Muitas das vezes eu já fui imposta. Não, a empresa tem que praticar a diversidade e a gente tem uma cota para cumprir. Alto lá. Alto lá, não é assim. Então, desocupa da cadeira porque você não serve para ser líder, né? Então, por isso que eu fico divagando muito aqui, com muita coisa que eu já ouvi na minha vida pregressa, né? E aí, Laura, eu queria te perguntar, perto do nosso fechamento, você falou muito, desculpa, que você usa a arte e a educação, né, como instrumento de transformação. Como é que você daria de dica para a gente que está aqui discutindo sobre isso? Como é que a gente pode entrar dentro de uma empresa com esta fala de arte e educação e não só na comunidade? Então, eu acho que com a minha formação de pedagogia e vivência nas artes cênicas mesmo, eu acho que isso me mostrou que as pessoas não mudam apenas quando recebem informação, né? Porque as pessoas acham que é sobre um script que a gente segue, né? Mas elas mudam quando elas criam a conexão, né? Porque a arte, ela desperta essa empatia, esse envolvimento, né? E a educação, ela amplia a compreensão da realidade crítica, né? Eu acho que quando a gente tem um pensamento crítico, a gente desenvolve muito mais o questionamento. E a arte vem com essa parte da sensibilização que a gente precisa ter, né? Então, eu acho que dentro das empresas, isso pode acontecer por meio de vivências mesmo, de rodas de conversas, ações culturais, processos formativos que permitam que as pessoas se enxerguem uma nas outras ali, porque a diversidade, ela não é apenas um conceito, ela é uma experiência humana. E se as pessoas não se permitem viver essa experiência humana, elas estão só cumprindo um checklist mesmo. Então, eu acho que quando a gente fala de incluir, de colocar a diversidade ali, eu acho que é pôr em prática que as pessoas tenham essa vivência com essas pessoas e entendam que essa experiência humana, ela vai além de só cumprir uma cota, né, de cumprir com algo que está ali sendo exigido por uma lei, mas entender que outras vivências vai enriquecer também você como ser humano. É uma troca. É uma troca. E aí, eu queria que você trouxesse para a gente um depoimento de que mudança você viu e você falou, não vou desistir, porque vale a pena insistir. Me pegou num ponto, assim, num lugar de atravessamento, né? Eu vejo isso principalmente nos adolescentes que eu tenho oportunidade de trabalhar, né? Porque durante muito tempo eu não tive essas referências de pessoas parecidas comigo ocupando esses espaços, né? Então, esses espaços de liderança, educação,
e de decisão também, né? Então, hoje, quando uma adolescente vê uma mulher trans, né, como uma educadora social, conduzindo projetos, participando de processos de controle social e ocupando espaços de liderança mesmo, ela passa a enxergar uma oportunidade no próprio futuro dela, né? E eu já vi jovens que mudaram completamente a forma de enxergar, né, a vida delas, porque elas encontraram uma referência real. E aí, isso me mostra lá no fundo que vale a pena eu insistir nisso, porque a representatividade não é só eu ser vista, é fazer que outras pessoas acreditem que elas podem chegar, né? E podem ir além de onde eu cheguei também. Então, quando uma adolescente, né, me enxerga como uma possibilidade, eu acho que o meu trabalho ele já está pago, né? Então, é algo que eu jamais imaginei que eu poderia ter, porque eu não tive essa referência, né, de semelhança, né? E óbvio que eu tive muitas referências femininas, né, de mulheres em liderança, de esportes e tal, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de me imaginar nesses lugares, né? Uhum. Então, quando uma adolescente vem até mim e fala sobre identificação, isso para mim é gerar oportunidade para essas pessoas que realmente não têm a perspectiva de futuro, né? E quando elas enxergam isso, para mim é o que é o que vale a pena. É o que vale a pena, que não dá para desistir nem para cansar, né? Não. Perfeito, lindo isso. Muito Ai, posso quebrar o protocolo mais uma vez? pode. Perguntar um negócio para a Lauren. Quem foi a sua referência, Lauren? Não necessariamente de uma liderança ou de alguém dentro do mundo corporativo. Você falou que muitas mulheres representaram, né, essa força que você construiu. Mas quem você tem um nome da referência, da maior referência da sua vida, de que te trouxe essa coragem? Porque você é muito corajosa. Tem. Minha mãe. Ela eu acho que assim, quando a gente Ainda entra é no, uma. A gente fala. quando a gente entra no âmbito de diversidade, né, na transição, a gente pensa muito no abandono, né? E isso é muito real, né, para a maioria de nós. Mas eu acho que se eu conseguir, né, óbvio que com muita luta, muita força de vontade, mas eu tive a base, né? Eu tive a minha mãe sendo o meu escudo e a minha linha de frente em tudo. Então ela realmente ela trouxe para mim a possibilidade antes mesmo das oportunidades chegarem. Então eu nunca tive sozinha nesse lugar, né? Eu acho que a transição é um lugar muito solitário, mas ela conseguiu quebrar esse protocolo e e foi uma luta dividida, né? Então eu tive vantagens no caminho, porque eu tive uma mulher que realmente ela travou a batalha junto comigo. Eu acho que isso Nossa, bacana. Parabéns, Legal. minha. Parabéns. Parabéns, mamãe. Olha aí, a força transformadora do amor, né? É. Bom, a gente está chegando no final, já faltam 9 minutinhos. E eu queria uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, eu queria uma resposta de ambas, né? Primeiro para a Edilza. Se quem está assistindo só puder levar uma frase dessa conversa, qual seria a sua, Edilza? Oportunidade e acolhimento. Eu acho que assim, eu vou deixar duas, né? A oportunidade, porque é trazer, e acolher, que é permanecer. Perfeita. Você, Lauren? eu tenho duas também. Eu acho que muitas pessoas passaram a vida ouvindo que certos lugares não eram para elas, né? E eu dedico o meu trabalho que eram sim, sabe? E representatividade não é sobre ser a única pessoa diversa em uma sala,
é sobre fazer com que um dia ninguém precise mais ser a única. E eu espero conseguir chegar nesse dia e olhar para o lado e me reconhecer nas pessoas também. Você Eu vai acho que tá, chegar como fator de transformação. essa. Inclusive a gente fala muito sobre isso, né? Se hoje um adolescente consegue olhar para mim e enxergar as possibilidades que eu não enxergava quando eu tinha a idade dele, então a transformação já começou. Então aí, para mim, é sobre isso. Muito bom. Antes, Ah, eu queria que as meninas contassem, antes da gente finalizar, que a gente está com alguns minutinhos, a gente fazer o fechamento. A Lauren falou que é atriz. Conta um pouquinho então, onde você se apresenta, se você faz teatro, onde a gente pode te conhecer mais. E depois Edilza também, dos canais de atendimento, porque a gente fala da Humana, então a gente quer que nossos convidados também falem de vocês, né? claro. Então, eu sou uma artista consciente, né, de que a arte não é para todos em relação a viver, né, de arte. Então, eu tive que encontrar outras alternativas, né? A arte é a minha vida, mas eu descobri que a transformação das pessoas com a educação, para mim, ela é essencial, né? A arte no Brasil, ela é muito difícil para pessoas cis, imagina para pessoas trans, né, que não podem atuar em qualquer papel. Então, eu atuo muito em papéis muito pontuais, né, em editais que eu sou convidada e tudo mais, mas atuo aqui pro Rio das Ostras mesmo. Inclusive, a peça que eu fiz ano passado volta esse ano, né, então Você guarda. dessa vez vou convidar todas vocês. Eu quero, eu quero. Mas é isso, eu não abandono a arte também não me deixa abandoná-la, mas eu escolhi para minha vida viver de transformação com a educação crítica, né? Então, mas a arte está aí, assim que ela aparecer, a gente envia o convite para vocês Opa, também. muito Oba! bem. Obrigada. E quanto a Edilza, onde você atende, seu Eu estou trabalho? atendendo, tenho consultório aqui em Costa Azul, Rio das Ostras, atendo online também. Aqui, ó, Psi Edilza Cardoso, só me chamar que a gente conversa. É isso. A gente, quando começou a fazer, né, antes da gente falar fechar, a gente pede, obviamente, para quem estiver aqui, quem vocês puderem divulgar, seguir o @humano.360. A gente criou o Humano com outro contexto, né? A gente começou a falar do Humano lá no início sobre a norma regulamentadora 01, e a gente começou a entender que a Humano, pela tradução fiel do nome, né, Fernanda, é muito mais era muito mais do que isso, né? Então, quando a gente nasceu e começou a fazer a primeira live, o primeiro intuito da live era a gente divulgar o Humano. E depois a gente começou a ver que a gente falou, não, não, não. A gente tem muito assunto legal para compartilhar. Então, a gente decidiu e pactou. Nesse momento, a gente está em momentos muito assoberbados, a Fê do lado e eu do outro, mas a gente pactou que a gente não deixaria de trazer todo mês uma live para que a gente conversasse um pouco sobre vários assuntos, né? E esse mês a gente escolheu a diversidade, mês que vem vai ser mais olhado para o lado da inteligência artificial e da tecnologia, porque eu acho que, para mim, esse é o grande valor. Fechar negócio é fundamental para os caprichos do capitalismo, Uhum. mas tem coisas que não têm preço, né? Eu acho que um papo desse hoje aqui não tem preço, foi uma diversidade sem filtro, né, o Fernanda, é isso, sem discurso bonito e muita realidade. Deixar a Fernanda fechar, mas eu quero de coração agradecer. Dilson, acho que já está na nossa segunda live, né? A gente vai ter outras conversas, eu acho que é muito agregador. Trocar experiência e compartilhar experiência, né? Então, meninas, meu muitíssimo obrigada. E aí, Fê, queria que você fizesse o fechamento. Tá, então eu agradeço também as duas, foi maravilhoso. Eu sabia que ia ser gostoso dessa forma que foi, né? É um tema, é uma pauta, né, extremamente necessária e que a gente precisa sempre estar trazendo mesmo, né? É, fazendo esse letramento, né? E aí eu vou ler um comentário aqui da Nelma, que ela fala: ela que me ensina todos os dias a seguir em frente, sempre digo a ela
que ser mulher não é nada fácil. E a sua tia, minha mãe, Lauren, né, falou, não esqueça da tia, o ingresso. Pode deixar. E agradeço a vocês também pelo convite de novo, porque é sempre muito bom essa troca, né? É sempre muito bom fazer parte de grupo de mulheres que realmente pensam criticamente, né? E estão pensando, inclusive, intergeracionalmente aí, né? Porque é um legado que a gente deixa, né? Com a esperança de que os próximos virão mais críticos também, né? Perfeito. É isso. Então, gente, chegamos ao fim, infelizmente, porque já daqui a 2 minutinhos a live cai. Mais uma vez, uma live maravilhosa. Muito boa, né? Que bom. Edilza, você Prazer vai vir conhecer você, Lauren. Lauren. Lá na frente você vai vir a terceira vez, Lauren vai vir a segunda vez, porque a gente tem muito o que falar ainda sobre isso. Tem muita coisa. Beijo. Ó, a Lauren e Edilza estão em Rio das Ostras, eu sou uma pessoa da estrada. Eu estou essa semana em Rio das Ostras, né? Corrido frio, porque com essa dor de garganta não dava para subir a serra. Então, a gente já fica aqui para quem está assistindo participar. A Fernanda está debandada, mas a mãe da Fernanda representa ela bem. Vamos marcar um encontro presencial para o convite. Mas eu aproveito desde minha mãe. É isso. Com vocês também. Vamos aproveitar o friozinho e marcar o nosso vinho para ter papo, né? Vinho, tem que ser agora. Frio. Ô, Lauren, eu entro nas lives com uma taça de vinho, mas como eu tô cheia de remédio, hoje eu não podia fazer isso, entendeu? Redução de danos hoje. É isso. Gente, Beijo, obrigada por vocês que participaram. Beijo, até a próxima. Com a gente. Beijo, Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.